sempre normal dizer que as palavras de introdução são embaraçadoras e eu, por norma, não sou uma pessoa de corar nem de me embaraçar muito em palco, mas de facto estou particularmente comovida com a mestre no sentido amplo e grande do termo, Ana Paula Guimarães, com as palavras que me dirigiu. Muito obrigada. Apetece-me mesmo dizer-vos também a todos, a alguns eu já disse em particular, bem-vindos ao Colóquio Internacional Almada Negreiros, porque de facto todo o empenho das pessoas que estão por detrás da organização, eu sou uma das, não sou sou uma das organizadoras e é grande a nossa alegria por vermos a sala cheia, composta, com gente bem disposta, com interesse, gosto em estar a ouvir falar de Almada Negreiros, em conversar connosco sobre a obra daquele que, no meu caso em particular, me enche os dias de trabalho. E então espero que os apontamentos que eu agora vou passar a ler sobre um texto inédito que localizámos no espólio de Almada Negreiros possa ser um ponto de partida para uma conversa sobre um dos atos comunicativos por excelência da Almada, a palestra. Então a minha comunicação intitulei-a A Radiotelefonia e o Teatro, uma palestra radiofónica de Almada Negreiros. É um texto inédito, como já disse. A Radiotelefonia e o Teatro é o título de uma palestra que Almada Negreiros, em agosto de 1935, leu aos microfones da emissora nacional e que até hoje não foi publicada. Em 1933, começaram as emissões experimentais desta estação, que, no entanto, só em agosto de 1935 se tornaram regulares, por interesse e intermédio do Estado português. Procurei nos arquivos da rádio o áudio desta palestra de Almada Negreiros. Não existe. A contenção de custos inviabilizava gravações frequentes e, por vezes, uma gravação substituía outra na mesma bobine. Por esse motivo, nos primeiros anos da emissora nacional, subsistem principalmente os discursos pronunciados por personalidades afetas ao regime. Sem o registro da voz de Almada Negreiros, a certeza de que disse esta palestra aos microfones da rádio foi-nos dada pelo boletim, também da emissora nacional, que começou a ser publicado precisamente no mês desta abertura oficial da emissora, e do qual realmente ficaram registados os principais momentos da programação desta rádio. A lista de palestrantes que passaram pela emissora nacional naquele agosto de 1935 é extensa, e ao lado de nomes como Irene Lisboa, Henrique Galvão, o diretor do boletim, Luís de Freitas Branco, Fernando Amado, entre outros, surge o de José de Almada Negreiros com a Radiotelefonia e o Teatro. No entanto, este texto não foi publicado no boletim, ao contrário do que aconteceu com outros textos e outras palestras desse mesmo período. Mas antes de eu chegar a esta informação, a Radiotelefonia e o Teatro era apenas o título de um documento batido à máquina com emendas manuscritas que localizei no espólio de Almada Negreiros. Temos aqui a primeira página desse documento. É um documento de 3 páginas, esta palestra. Batida à máquina e com emendas, não é? Como se pode ver. O trabalho de recolha, inventariação, digitalização, que hoje já foi aqui evocado e que tenho de citar novamente, tem vindo a ser realizado sobre uma parcela considerável do espólio de José de Almada Negreiros e de sua esposa, a pintora Sara Afonso, pela equipa do projeto Modernismo Online, do qual eu faço parte, está a ser determinante para descobrir alguns documentos, investigar outros e ir completando este puzzle extenso, heterogéneo e disseminado por várias coleções. Ora, localizado este texto, o que é que se sabia sobre ele? Quase nada. Nas informações cronológicas disponíveis sobre o autor não havia qualquer referência à apresentação desta palestra. Era como se nunca tivesse sido dita. Mas foi. Não obstante, o professor Nuno Judice, em 1982, no prefácio à edição facsimilada da revista Sudoeste, pela Contexto Editora, refere que um texto de Almada, intitulado A Telefonia e o Teatro, iria fazer parte do 4º número da Sudoeste. Revista essa que nunca foi publicada, mas que chegou a estar em preparação. Segundo as informações que o professor Nuno Judice apurou junto de Dario Martins, amigo de Almada e administrador da Sudoeste, estavam já reunidos textos de vários autores, como António Pedro, Branquinho da Fonseca, Cecília Meireles, Fernando Amado, Fernando Pessoa, Pardal Monteiro, Raul Leal, entre outros. Na referida edição, foram incluídos 2 dos textos destinados à Sudoeste 4.
mas não o de Almada Negreiros. E até à data desconhece qualquer publicação deste texto que estou hoje aqui a apresentar, tanto em vida do próprio Almada como póstumamente. De destacar ainda que junto do datiloscrito se encontrava a prova tipográfica de uma possível versão final. Portanto, junto deste datiloscrito está esta prova tipográfica, portanto, completa, incluindo já, portanto, final, incluindo as emendas manuscritas. Portanto, pode-se afirmar que estava prevista a sua publicação iminente, quer fosse no embrionário número 4 da Sudoeste, quer fosse no próprio boletim da emissora nacional. E, curiosamente, as características do papel desta prova, tanto a cor como a dimensão, assemelham-se ao das duas publicações. Não consegui desempatar realmente as provas e o papel do boletim e da Sudoeste 1, 2 e 3 são, de facto, muito similares. E foi tudo o que até hoje, com as minhas buscas de arqueóloga do papel, consegui determinar sobre este texto. Passemos à palestra propriamente dita. Uma nova linguagem de arte. Quando, em 1935, Almada Negreiros profere esta palestra na rádio, o seu nome ecoa com familiaridade pelas telefonias de muitos dos ouvintes. Artista, pintor, desenhador, poeta, conferencista. Almada regressa em 1932 da sua estadia de 5 anos em Madrid e conquista um lugar de visibilidade no meio artístico português. É regularmente acompanhado pela imprensa, principalmente a lisboeta, e pela rádio, que parece atribuírem-lhe um estatuto de persona grata, a avaliar não só pela cobertura dada à sua criação artística, como também pelas entrevistas e pelas palestras que lhe pedem. Desta feita, Almada Negreiros abordou a relação entre a radiotelefonia e o teatro, pertinente a vários níveis. Por um lado, o orador já havia mostrado o seu fascínio pelas artes do palco e por diversas vezes discorrido sobre a linguagem do teatro. Pense, por exemplo, em Pierrot e Arlequim, de 1924, ou na palestra O Cinema é uma coisa e o teatro é outra, de 1935, dita também na emissora nacional e publicada posteriormente no número 2 da Sudoeste. Por outro lado, a problemática em causa constituía uma preocupação premente para todos os que naqueles anos se ocupavam com os mundos da radiodifusão. Poucos anos mais tarde, durante 5 meses, Carlos Queiroz assina uma crónica quinzenal, também aos microfones da emissora nacional, intitulada precisamente O Problema do Teatro Radiofónico, em que é feita uma reflexão aprofundada à volta das principais questões levantadas por este tipo de teatro. A consolidação das emissões de rádio em Portugal criou a necessidade de estabelecer uma programação diversificada, com grelhas que satisfizessem as exigências dos ouvintes, ainda que dentro das linhas estabelecidas pelo regime político, pois claro. Para além da música, faziam parte dos programas de entretenimento da emissora nacional as leituras e a recitação, os espetáculos de musical e a transmissão de peças de teatro. Para Almada Negreiros, pensar a presença do teatro na telefonia é, desde logo, equacionar a eficácia e a fragilidade de uma nova linguagem capaz de criar a ilusão da arte. Nesta palestra, o autor abre com a constatação de que o teatro, em geral, não se pode subjugar às linguagens das outras artes. Caso contrário, corre o risco de ser qualquer coisa de indefinido. Trouxe as citações da palestra que vou ler também em imagem para mais facilmente me acompanharem. O teatro tem incorrido no desejo de expressar-se pelos modos próprios do cinema. E mesmo quanto ao cinema, quem não sofreu já a fadiga dos programas de cinema a fotografarem enredos e diálogos como no teatro? Mas antes do aparecimento do cinema, já o teatro tinha pecado mortalmente, deixando-se subjugar pela maneira própria do romance e do folhetim. E aqui começam as questões estruturantes desta palestra, que se prendem com a transposição da linguagem de uma arte para outra, o teatro e a telefonia. Almada nega a existência de linguagens estanques, mas, segundo as suas próprias palavras, não é necessário impor cânones aonde os limites estejam inconfundíveis.
torna-se determinante circunscrever estes mesmos limites, para que a transposição artística não seja apenas o subjugar de uma arte a outra arte. E isto aplica-se, desde logo, na relação do teatro com o cinema, assim como da pintura com a fotografia, ou em qualquer expressão de arte que procura transposição de linguagens. E estas questões Almada já tinha levantado em O cinema é uma coisa e o teatro é outra. O importante, segundo Almada, é não abandonar a poesia, presente na essência de cada arte. Só desse modo se conseguirá manter uma unidade, mesmo que haja diálogos entre as diferentes linguagens de arte. A nefasta influência da expressão de qualquer arte sobre outra, de linguagem de arte sobre outra, tem o seu cúmulo de desastre na separação que se faz da poesia e todas as outras artes. Qualquer dicionário nos ensina que a poesia é a arte de fazer versos. Claro que versos só se podem fazer com as palavras, mas não é apenas com versos que se pode fazer poesia. A poesia é a verdadeira alma de toda e qualquer arte, de toda e qualquer expressão das linguagens da arte. E até mesmo o seu sentido, a sua expressão de poesia, o que torna independente cada uma das várias linguagens da arte. Portanto, delimitando a sua poética, o teatro conseguirá expandir-se, obedecendo aos desígnios da imaginação humana. Pois, nas palavras de Almada, dentro do próprio teatro não há uma expressão única de linguagem cênica. O teatro é ainda muito mais do que nós já hoje conhecemos. As suas possibilidades, dentro dos limites de teatro, são inesgotáveis e exigem apenas que as imaginações individuais a elas se subordinem. Tão atual. Com esta convicção, Almada assegura que o teatro terá muito a ganhar com a telefonia. Trata-se, afinal, da possibilidade de criar uma nova linguagem de arte. O desafio consiste em fazer teatro usando o processo de conduzir o som à distância, sem que isso seja apenas transmitir uma peça de teatro pela rádio, a partir de uma sala de espetáculos, como era bastante comum na altura. Mas ainda que a criação de um novo conceito de teatro seja um repto interessante, não está a ter para Almada Negreiros os efeitos desejados. Oxalá o fizessem assim aqueles que se têm utilizado a telefonia para nos dar teatro. Pegam no teatro tal qual o encontram e parece-lhes o bastante dizê-lo pela rádio para que logo a alguém pareça aquilo teatro radiofónico. O teatro radiofónico, em 1935, não está a criar a ilusão da arte, condição inerente à concepção estética de Almada. As verdadeiras maçadas da rádio têm sido as peças teatrais, que nos transmitem de vez em quando, acompanhadas por ruídos realistas com o fim louvável de nos chegarem mais perto dos lugares de ação. E ele diz isto na rádio. E a arte é mais do que apenas o conhecimento da natureza, é também a imaginação humana. Estive a citar agora Almada na palestra O cinema é uma coisa e o teatro é outra. Nesta perspectiva, o teatro radiofónico só conseguirá chegar ao ouvinte através da ilusão, o único meio para criar imagens a partir das vozes e dos sinais sonoros. A ausência do lado visual constitui a primeira grande limitação do teatro radiofónico, mas ao mesmo tempo o principal impulso à sua criação. Ora, o teatro é essencialmente espetáculo. A palavra espetáculo está estreitamente ligada à palavra teatro. Ambos atraem a atenção pela vista. Como levar então o espetáculo de teatro ao cego aparelho da rádio? Sim, como? Como se consegue um bom espetáculo de teatro radiofónico? Esta é uma pergunta. E é a pergunta que a Almada faz reverberar aos microfones da emissora nacional. É uma pergunta que eu posso deixar para me responderem daqui a pouco no debate. E o autor da Direção Única não sugere qualquer fórmula. Estariam à espera da fórmula. Simplesmente reconhece que o teatro radiofónico que é ouvido em Portugal em 1935 não está a resultar. Parece desagradável. E, sobretudo, sendo eu um verdadeiro entusiasta de toda e qualquer linguagem de arte, ter aceito o convite da emissora nacional para falar sobre telefonia e teatro e apresentar-lhe pessoalmente este resultado tão negativo. Ainda assim, Almada acredita que o teatro poderá existir na telefonia,
sem ser necessário subjugar-se às restrições da rádio ou anular a poesia da sua própria linguagem de arte. Mas para tal, num exercício de meta-reflexão, o teatro radiofónico deverá avaliar as suas debilidades e antecipar modos próprios de comunicar com os ouvintes. Assim como às vezes vamos ao cinema, não só para tornarmos a ver um determinado filme que gostamos de seguir novo, como para depois de passada já toda a surpresa da novidade da estreia, podermos então, serenamente, meditar os segredos da manufatura. Assim também, ao escutar a rádio, devemos nos adiantar aos futuros autores do teatro radiofónico, analisando a maneira como se conjugam os nossos sentimentos humanos com os sons emitidos longe dos nossos ouvidos e tornando a nossa imaginação ao seu dispor. Portanto, o teatro radiofónico encontrará a sua linguagem de arte quando conseguir transportar para o ouvinte para um outro universo, o da ilusão, e não para um palco de teatro ou para um estúdio de rádio. Mas antes de terminar esta palestra, Almada Negreiros anuncia uma outra mudança que estaria para breve: a chegada da televisão. O que, de facto, só aconteceu em Portugal em 1956. E queria recriar a linguagem do teatro. Para além do som, o teatro televisivo, ou como designa Almada, o espetáculo radiofotofónico, conquistará a imagem chegando pela vista à imaginação de cada espectador. Por enquanto, conhecemos apenas a voz da telefonia sem fios. Amanhã conheceremos também os olhos da telefonia sem fios. E uma vez conjugados a voz e os olhos da telefonia sem fios, o som e a imagem emitidos conjugadamente longe dos espectadores, é bem fatal que os artistas estejam já capazes de serem os autores dessa nova linguagem da arte. Em 1935, a radiotelefonia e o teatro foi uma palestra radiofónica, com os ritmos e as pausas modelados pela voz de Almada Negreiros através dos microfones. Os seus ouvintes apreenderam este texto pelos sons e pelos silêncios, e a forma como foi lido terá, inevitavelmente, influenciado no modo como foi entendido. Hoje, a radiotelefonia e o teatro é apenas um texto escrito, sem as virtualidades performativas do texto lido. E mesmo que seja dito em voz alta, não voltará a ter o timbre interpretativo que o próprio Almada um dia lhe imprimiu. Apesar disso, enquanto texto escrito, a palestra A Radiotelefonia e o Teatro cumpre hoje, ainda que de um modo muito particular, o desígnio de nos transportar para a problemática da linguagem das artes. E sendo um texto inédito, tem em si a novidade das afirmações de Almada, que em muito contribuem para o desenho da sua estética de teatro. Em 1935, Almada é voz para os ouvintes que o imaginam na eloquência do seu discurso. Mais tarde, em 1969, Almada é voz e gestos para todos os telespectadores que o veem no programa Zip Zip, na ilusão do pequeno ecrã. Da rádio para a televisão, tal como previa, a palavra concretiza-se como espetáculo, já que o espetáculo é ver, ver. E qual menino de olhos de gigante, a Almada vê na linguagem das artes o palco para criar, exclusivamente sob a batuta da sua imaginação. Obrigada.